999860760. Contate e tire suas dúvidas. Também realizamos reservas e teleentrega de bolões. Você que aprecia a natureza e o turismo de aventura, já ouviu falar do Lobisomem do Arvoredo Camping River Club? Localizado a 9 quilômetros de Muitos Capões, às margens do Rio Saltinho, tem cachoeiras, espraiado e piscinas naturais. O camping dispõe de energia elétrica, banheiro, quiosque, fogão campeiro, pias, churrasqueira e o deck panorâmico. Oferecemos caiaque para locação, tour de barco, pedalinho, trilha para bike, caminhada, pier flutuante, casa na árvore, pesca esportiva. Reservas 99696-6733 ou redes sociais. Sítio Lobisomem do Arvoredo. Vivemos de histórias. A história da cidade e região. Você ouve aqui, na tua rádio. O friozinho chegou para valer e nós da Comercial de Bebidas Zanella estamos preparados para ajudar os clientes a enfrentar esta estação do ano da melhor maneira. Dispomos de deliciosos capeletes, na cantina as melhores marcas de vinhos, tudo em bebidas quentes, refrigerantes, gêneros alimentícios e até produtos artesanais para você presentear. Comércio de Bebidas Zanella, na Presidente Vargas, fone WhatsApp 99935-3637. Esses dias eu passei no CS Climatização e meu compadre velho eu saí muito feliz. Lá tem de tudo, você tem que conferir. Mão de obra especializada do jeito que eu sempre quis. E o material é bom demais. Lá tem tudo que preciso, tem muito mais. CS Climatização, preço baixo toda hora. Meu compadre sai da frente, tô indo pra lá agora. CS Climatização, fone 99678-2432. CS Climatização. As melhores ofertas para compra, venda e aluguel de imóveis com equipe especializada em serviços, agora com Vitor Freitas, corretor de imóveis, na Protásio Alves, esquina do posto Sander, em cima da Inspetoria Veterinária. Venda de imóveis urbano e rural em toda a região e terrenos e apartamentos no litoral catarinense, com a parceria da Embralotes e ABC Empreendimentos. Vitor Freitas, corretor de imóveis. Fone WhatsApp 54-99989-9678. A Genet Telecom liga você com toda a nossa região. Temos cabeamento de fibra ótica de Lagoa Vermelha, passando pelo Lajeado dos Ivos, Capão do Cedro, Estância até o Tupanci do Sul. Outra linha sai do Lajeado dos Ivos até Esmeralda. Qualidade nos serviços e rapidez na conexão. Não há distância que nos separem. Genet Telecom, Rua Libório Pimentel, ao lado da antiga Girardi Informática. Fone WhatsApp 3358 5555. Temperatura 11 graus. Tudo que você precisa tem no Magazine Luiza. A loja toda em até 12 vezes sem juros no cartão Luiza. Smart TV 50 4K a partir de 2.496. 24 sem juros no cartão Luiza. Tênis Puma feminino ou masculino 139,90 à vista. Supermoto G30 1.599 em 12 sem juros no cartão Luiza. Magazine Luiza. Vem ser feliz. A Padaria Arte e Sabor agora é Vanderleia Padaria e Confeitaria. O nome mudou, mas o endereço e o sabor inconfundível continuam os mesmos. Tem tudo o que você precisa para o seu dia a dia. Festas e coquetéis. Vanderleia Padaria e Confeitaria. Rua Protásio Alves, 145, Bairro Gentil. Fone 3358-8250. Agora é o momento de se conectar com o seu futuro. Com uma especialização ou MBA da UPF, você atualiza o seu conhecimento e intensifica a sua ligação com o mercado de trabalho. São cursos atualizados e prontos para oferecer experiências que se transformam em oportunidades. Acesse upf.br/pós, conheça os cursos e matricule-se. Pós-graduação UPF. Conexões para quem quer evoluir. A Vimac mudou e mudou para melhor. Conheça nossas novas instalações, ampla e funcional para proporcionar o melhor atendimento. A Vimac está na Presidente Vargas, ao lado da Sportson. Fone WhatsApp 3358-2274.
Chegou em Lagoa Vermelha a Conceito Imobiliária. Uma nova forma de você comprar e vender imóveis com segurança e credibilidade. A imobiliária é focada em imóveis urbanos e rurais. Conta com uma grande variedade de ofertas para você que busca morar bem ou investir com rentabilidade. Nosso escritório fica anexo a Maverick Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, próximo aos Bombeiros. Vem aí a primeira festa campeira e 20ª Festa Nacional do Churrasco. É na nossa querida Lagoa Vermelha, no CTG Alexandre Pato. Nos dias 17 a 20 do mês de setembro, você é o nosso convidado especial. É a primeira festa campeira e 20ª Festa Nacional do Churrasco da nossa terra. Patrocínio Corsan, evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Casa do Churrasco e da Linguiça Estilo Campeiro. Você encontra carne selecionada de gado de pastagem. Aqui você escolhe o corte de sua preferência e nós entregamos salgado e espetado para seu churrasco. Possuímos aquela linguiça campeira de qualidade. Casa do Churrasco e da Linguiça Estilo Campeiro. Avenida Afonso Pena, em frente ao Ori Verde. Fone 99637-9692. As melhores ofertas para compra, venda e aluguel de imóveis com equipe especializada em serviços, agora com Vitor Freitas, corretor de imóveis, na Protásio Alves, esquina do posto Sander, em cima da Inspetoria Veterinária. Venda de imóveis urbano e rural em toda a região e terrenos e apartamentos no litoral catarinense, com a parceria da Embralotes e ABC Empreendimentos. Vitor Freitas, corretor de imóveis. Fone WhatsApp 54 99989 9678. Deu a louca na Por Menos. Conjunto completo de lingerie por R$ 35,99. Blusinhas por R$ 24,99. E toda a loja em 12 vezes sem juros. Vem para Por Menos. Promoção válida até sábado. Antes de colocar o carro na estrada, passe na Manos Elétrica Automotiva. Ampla seção de peças, conserto de alternadores, motor de partida e elétrica em geral. Na Manos você encontra baterias com os melhores preços e melhores condições de pagamento. E atenção, trabalhamos também com manutenção e higienização de ar-condicionado. Agende seu horário 3358-1412 ou 99996-0360. Precisou? Passe na Manos Elétrica Automotiva. Agora são 8 horas e 24 minutos, nesta manhã de quinta-feira, dia 9 do mês de setembro de 2021. Conforme nós havíamos anunciado, nós já estamos recebendo aqui nos estúdios o vice-prefeito de Lagoa Vermelha, Éder Piardi, após o seu afastamento do cargo pelo período, a princípio de 180 dias, por determinação da Justiça, a pedido aí do Ministério Público. Então, aconteceu esse afastamento. Pela primeira vez, depois da presença do Ministério Público aqui, o vice-prefeito Éder Piardi vai se manifestar na imprensa para também colocar a sua versão em relação a esses fatos. Vice-prefeito Éder Piardi, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Eu agradeço imensamente a oportunidade de poder vir aos microfones, agora que já passou alguns dias do ocorrido, para poder trazer algumas informações. Peço desculpa aos ouvintes de não poder entrar muito em detalhes no processo ainda, porque é um processo que foi pedido sigilo judicial, então a gente não pode trazer todos os detalhes contidos nele, mas eu também solicito a toda a população que acompanhe os desdobramentos desses fatos, que provavelmente o próprio processo vai trazer bastante esclarecimentos, e também a movimentação da Câmara de Vereadores, através da CLI, também vai trazer bastante desdobramentos sobre todos esses processos que ocorreram no município nos últimos anos. Como é que você recebeu todas essas informações, a presença do Ministério Público e, consequentemente, o seu afastamento, Éder? Bom, Paulo, ontem eu até estava comentando com o pessoal lá em casa, eu tive uma oscilação de temperamento durante essa semana aí. Nos primeiros dias você acaba ficando bastante surpreso, eu fiquei surpreso com a situação e bastante revoltado com a operação em si,
né? Porque você imagina que, né, está sendo cometida uma injustiça, deve ter algum mal entendido e através disso foi cometido excessos, digamos assim. Esse era o meu pensamento inicial, até pela revolta, até pela carga de nervos que eu estava naqueles dias. Passando alguns dias e já refletindo sobre o caso, eu mudei um pouco minha visão, né, meu ângulo de enxergar as coisas, e eu vejo que essa investigação ela tem um ponto muito positivo, né? Primeiramente, se a gente for pensar, surgiam boatos, né? Surgiam, né, diversas calúnias até durante algum tempo, né, em tempos passados, aí, meses atrás, sobre o processo do lixo, sobre as licitações, na própria enfim. Campanha política. A própria campanha surgiu, essas denúncias, né, não são de hoje, Éder. Isso, eu assim, desde 2000 porque eu entrei na prefeitura em 2015, na época ainda do antigo prefeito Getúlio, e desde lá eu venho acompanhando esses processos. E a partir do momento que eu virei secretário, que surgiu a terceirização das empresas ali, surgiram alguns boatos, né, algumas calúnias, difamações voltadas a esse tema. Então eu vejo essa investigação como muito positiva, né? Porque a investigação, como ela esteve na minha casa, buscou documentos, lá não existiam muitos documentos, né, mas esteve na casa do prefeito, esteve na prefeitura, buscou todos os documentos constantes nessas licitações, nesses processos. Que horas a investigação chegou na sua casa? 6 horas. 6 horas da manhã. 6 horas. Eu não estava em casa, né? Já havia saído naquele momento, né? Mas eu vejo que com todos esses documentos, toda essa investigação, mais essa CLI na Câmara de Vereadores, vai poder ser esclarecido todos esses fatos, né? E a população, então, vai poder saber, né? Hoje você está tranquilo com essas denúncias? Totalmente tranquilo. Não tenho nada a temer com relação a isso. O que foi levado de você? O celular? Meu foi levado um celular e um computador. E daí tinha alguns papéis que não eram irrelevantes, acredito que nem fazem parte do processo, mas foram levados, né? E da prefeitura daí foi levado, né, os documentos relativos às operações, né? Foi levado eles tinham, no caso, as informações das buscas onde deveriam ocorrer e levaram o que eles imaginavam que poderia se tornar provas ou argumentos, enfim, para ligar os fatos. Mas eu, de minha parte, estou tranquilo com relação a isso, porque eu falei até para o Paulo, falei para a minha defesa, né? Quanto mais provas existir, mais vai ficar comprovado que o que nós fizemos estava correto, né? Eu não posso também me colocar acima de tudo, dizer que não possa ter existido algum erro formal, alguma coisa assim, mas nada que irregular, nada que torne crime, nada que torne alguma coisa nesse sentido. Então, de minha parte, não tenho nada a esconder, e até a própria CLI, né, que quando eu vi que poderia existir essa possibilidade, né, eu conversei com o Paulo para conversar com os vereadores e convocar isso, né, porque eu mais do que ninguém gostaria que tivesse esses esclarecimentos, né, para as pessoas conseguirem entender um pouco dos fatos, né, não fazerem aqueles julgamentos precipitados, aqueles julgamentos maldosos. Sem ter uma base. Sem ter uma base. E em cima disso, Éder, já girou também uma polêmica em relação a quem vai formar essa CLI. Você também é favorável que a oposição esteja fazendo parte desse grupo? Sem dúvida. Paulo, eu vou falar uma coisa aqui que é o meu sentimento. Eu gostaria que, se pudesse, os 3 vereadores da oposição, mais o suplente deles, pudessem estar ali, fazendo questionamentos. Na linha de frente ali dessa CLI. Eu vi que... Eu escutei uma entrevista na rádio, não lembro até onde é que foi, escutei a Câmara de Vereadores no último dia ali, o pessoal podendo fazer questionamento, que a oposição gostaria de participar. De minha parte não tem problema nenhum, pode ser a oposição também que venha a... Vai estar à frente dessa... Sem dúvidas. Eu acredito que tem regimento, né? Tem regimento, tem as regras que devem ser cumpridas, mas se a oposição tiver interesse em participar, sem dúvida poderão participar. Se a população tiver questionamento para fazer, levem até seus vereadores, que eles vão fazer na CLI. De minha parte, eu gostaria de esclarecer todos esses fatos, que de repente, depois de tudo esclarecido, a gente consegue trabalhar em paz e, né, conseguir realizar tudo que a gente pactou com a comunidade na eleição do ano passado. A gente sabe que vocês já tiveram acesso, né, ao processo. Na denúncia se refere a superfaturamento do contrato, favorecimento à empresa para acessar o serviço. O que consta ali, Éder? Sobre o processo eu não posso comentar, Paulo,
Não vou falar em números, né? Mas todas as licitações que eu participei, eu otimizei os serviços por um valor mais baixo. Isso eu não preciso comentar com ninguém. O pessoal que quiser, como eu não posso citar isso por estar no processo, o pessoal que tiver interesse procura a contabilidade, procura a prefeitura, o portal da transparência, que vai estar lá. Todas as licitações, eu otimizei o serviço, que todo mundo é testemunha, todo mundo pode acompanhar aí, e pelos preços mais baixos. Isso é comprovado e no processo está todos os dados sobre isso, né? Então, não existe como existir superfaturamento, esse tipo de coisa, se os preços não condizem, né? Se existe documentação que está disponível depois. Sempre foi contestado muito a questão da qualidade do trabalho prestado. Esse é um outro aspecto no teu pensamento, Éder? A qualidade, no caso, ela é relativa à fiscalização. E eu sempre falei isso desde o início, né? Se os contratos, se as empresas que prestam serviço no município têm uma fiscalização adequada, a qualidade do contrato vai sair adequada. Se você não tem uma fiscalização, logicamente, né, daí não vai sair da maneira que a gente gostaria. Mas os contratos sempre foram fiscalizados da melhor maneira possível e isso existem nos documentos, né? Como eu falei, posteriormente, quando for possível, eu mesmo gostaria de trazer esses documentos, trazer o processo na íntegra para vocês verem, né? Mas isso futuramente, né? Quando, após as investigações... Quando tomou acesso aos documentos, ficou mais tranquilo ou mais preocupado, Éder? Mas eu não fiquei preocupado em momento nenhum com esse processo, né? Eu fiquei no início, como eu falei, revoltado pela forma que ocorreu. Né? Mas é que, Éder, se trata, digamos assim, de um Ministério Público. E é o que todo mundo diz. Poxa, mas é um Ministério Público, não é qualquer investigação. Isso, de repente, num primeiro momento não te deixou, digamos, abatido com a informação, afastamento e tal, Éder? Abatido, né? Abatido pelo afastamento, porque naquele momento eu até fiz uma analogia com o Paulo, né? Eu me senti como um cachorro amarrado sendo chutado. Porque você não podia correr, você não podia falar, você não podia pedir ajuda, você apanhou e tinha que ficar quieto, né? Eu comecei a olhar os comentários na internet, tinha algumas pessoas maldosas, né, sem saber o real teor dos fatos, acabaram fazendo comentários maldosos, mas o que se trata é de uma investigação. Não existe denúncia, não existe nenhuma medida mais assintosa por parte do Ministério Público. Eles estão fazendo o trabalho dele. Eu acredito que é um trabalho correto, porque eu penso o seguinte, se existe alguma dúvida com relação a algum processo, eles lá de Porto Alegre, eles não vão ter como saber o que está acontecendo aqui, eles têm que vir apurar os fatos, né? Tem que vir tomar pé da situação. E foi o que ocorreu, o Ministério Público fez o trabalho dele, veio buscar, né, essas provas ou indícios ou ligações dos fatos para posteriormente trazer os esclarecimentos. Hoje, como é que está a rotina do vice-prefeito afastado? Bom, hoje, né, como a minha rotina ela era muito corrida, né, se for pensar, eu estava à frente das demais secretarias, né, de diversos projetos, né. Hoje eu estou meio sem ter muito o que fazer, então acabo que prestando apoio aos advogados de defesa, né, trazendo os esclarecimentos necessários, né, e basicamente isso, Paulo, não tem muita coisa fora disso. Totalmente sem contato com o prefeito, até porque está proibido, e com outras pessoas da administração também ou não, Éder? É uma medida cautelar, né? Até porque o meu afastamento é uma medida cautelar para as investigações correrem normalmente, né? Então, dentro dessa medida cautelar estava contido que não poderia ter contato com o prefeito, que não poderia ir até a prefeitura, no caso, né? E tomar algumas atitudes dentro da administração. Eu estou seguindo totalmente o que foi indicado pelo Ministério Público e o meu objetivo principal é colaborar com as investigações. Eu acredito que são investigações sérias, né? E vão trazer depois disso tudo o desdobramento de todos esses fatos que vai ficar viável para qualquer pessoa da comunidade. Eu até novamente faço esse apelo que a comunidade se informe, busque depois esses fatos, busque o processo se quiserem, né, analisar, para saber o real conteúdo, né? Porque eu, de minha parte, eu estou tranquilo com a situação, só estou esperando os desdobramentos, mas eu gostaria muito que posteriormente a comunidade tomasse pé da situação, entendesse os fatos, para daí sim
fazer um julgamento sobre o ocorrido. Bom, vice-prefeito Éder Piardi, nesse momento afastado do seu cargo, agora com acesso ao processo, foi realmente denúncia política? Foi um desentendimento de empresas? O que aconteceu para a população entender? É um dado que eu não posso falar, né? Não pode ainda. Vai ficar devendo. Vou ficar devendo, né? Mas vai ficar esclarecido isso. Vai ficar esclarecido posteriormente, existe tudo no processo, depois o pessoal vai ficar sabendo sobre tudo isso aí que ocorreu. E agora, vamos falar um pouquinho de desgaste. Como é que você sente, como é que você avalia isso? Você que estava com uma participação muito intensa na administração. Vamos falar primeiro se você entende que há um desgaste da tua figura na administração, Éder. Bom, Paulo, essa daí eu gosto de falar sobre uma história. Quando eu assumi a prefeitura e comecei a trabalhar, né? Uma dos principais pontos foi através do aterro sanitário, foi através dos trabalhos ali na Secretaria da Agricultura. Depois o prefeito Gustavo, ele viu esse trabalho, até porque eu não conhecia ele antes das eleições de 2016, me convidou para ser secretário, né? Eu tentei fazer o meu melhor dentro da secretaria, ajudar as pessoas que me procuravam. Depois fui secretário de obras concomitantemente. Também tentei fazer o melhor possível e acredito que tenha feito um bom trabalho. Até que chegou o tempo que começou a surgir meu nome como candidato ano passado a vice-prefeito. Nesse momento, meus pais foram contrários. Desde o início, eles foram contrários a entrar nessa parte mais política, não por não confiarem no meu trabalho, mas por a política em si, ela vem muito desgastada ao longo do tempo, né? E eles foram incisivos de eu não concorrer, né? Mas consegui convencer eles, falei que o grupo que nós trabalhávamos era um grupo sério, que eu estava fazendo um trabalho sério e deveria, né? Que a gente deve dar a cara a tapa, a gente deve participar. E eu fiz tudo da maneira mais correta possível. Eu acredito que as pessoas que me conhecem, as pessoas que tiveram a oportunidade de trabalhar junto comigo, isso não vai dar desgaste, né? As pessoas que não conhecem, como eu falei, eu peço que elas acompanhem o processo e busquem as informações. E eu gosto de citar uma frase que eu escutei alguns dias atrás, que uma pessoa falou que a política é suja, né? Digo assim, não, as pessoas limpas passam pela sujeira da política e continuam limpas, né? Então, a investigação desses fatos, ela vai proporcionar isso, ela vai proporcionar as pessoas a verem, né, quem que está correto, quem que está errado, e isso, para mim, não gera desgaste. Isso aí gera esclarecimento, isso aí gera que as pessoas tenham evidência sobre o que vem sendo realizado dentro da prefeitura, e eu tenho confiança tanto no trabalho que eu realizei, como no trabalho da nossa equipe, da administração, que sempre foi um trabalho correto. E isso, sem dúvida nenhuma, vai ficar evidente com o fim das investigações, com essa investigação da CLI na Câmara de Vereadores, e não tenho dúvidas que a nossa população, hoje em dia, ela é muito informada, ela busca informações e vai saber distinguir o que é certo do que é errado. Essa questão da investigação, vai se tentar reduzir esse prazo aí, Éder, ou não? Seus advogados estão buscando isso? O prefeito alegou que seria uma das primeiras... Sem dúvida, né? Sem dúvida, a defesa ela está fazendo um ótimo trabalho, né? Os meus advogados estão fazendo um ótimo trabalho, tomaram pé da situação. Um dos primeiros pontos a ser questionados é esse afastamento que a gente vai tentar buscar na justiça a reversão, né? Eu não sei como que funciona a justiça, não sou especialista nesse ponto, não sei se existe essa possibilidade ou não, acredito que exista essa possibilidade, e a defesa ela vai buscar isso para poder retornar ao cargo e continuar os trabalhos da melhor maneira possível e as investigações continuarem paralelamente, né? Porque a investigação em si, eu acredito que ela demora um pouco a ser concluída, até porque ela não é somente minha, né? Essa investigação não é somente em cima do meu nome. Ela é uma investigação mais complexa, que existem outros não é indícios, outras pessoas envolvidas, né? Então... Mas talvez você tenha sido, digamos assim, a mais afetada em função até do próprio afastamento e de algumas determinações que você está tendo que cumprir. E aí eu pergunto, você entende que foi um exagero? Daqui a pouco essa... O afastamento, sim.
Paulo. O afastamento eu acredito que tenha sido um excesso, talvez, uma cautela muito grande, né? Uma prudência muito grande, mas a investigação em si não, né? Como eu falei antes, o Ministério Público, esses órgãos que investigam, eles não têm a obrigação de saber dos fatos sem presenciar, né? Então essas buscas que ocorrem é para esclarecer fatos. E a gente sabe que em muitos municípios, né, no Brasil inteiro, existem, né, diversas irregularidades, existem coisas sendo mal feitas. Então o Ministério Público tem que fazer o trabalho dele, porque nós, como republicanos que somos, né, como progressistas que somos, temos que pensar que todos os fatos devem ser esclarecidos e, se há dúvida, deve ser evidenciado, né? Em relação a isso, Éder, ao longo de todo esse processo, já tinha chegado daqui a pouco alguma denúncia, algum alerta para você? Olha, quem sabe você analisa melhor esse processo, a empresa pode ter algum tipo de problema. Chegou alguma situação nesse sentido para você ao longo do processo todo? Como eu falei antes, Paulo, o que surgiram na época de campanha, em épocas passadas, eram denúncias, né? Falavam, só que é aquela questão política, às vezes envolvendo, né? Que você não sabe o que está certo e o que está errado. O mais incisivo que chegou sobre isso foi uma denúncia que foi feita no Ministério Público aqui do município, que era uma denúncia parecida, e foi tirado tudo a limpo e foi arquivada, né? Foi zerado. Foi arquivada. Depois, no Tribunal de Contas, também existiam apontamentos e tal. O Tribunal de Contas procurava informações, eram todas as informações esclarecidas e os processos arquivados. Então, eu não tenho o que temer. Essa investigação também, ela vem no mesmo sentido, vai esclarecer a situação. Logo nós vamos ter já tudo esclarecido e normal novamente. Vamos aguardar, né? Você está aí acompanhando tudo, tendo tempo para dar esse suporte, inclusive de informações aos advogados, né? E que logo porque assim, nós vamos ter muito mais informações da CLI aqui do que do próprio Ministério Público de Porto Alegre. Então, vai ser muito importante esse processo na Câmara de Vereadores. Claro, o interessante da CLI, até que eu comentei antes, é isso, é trazer os fatos mais perto da comunidade, mais perto da população, né? O pessoal comenta, que nem tu falou antes dos vereadores, quem que vai compor a CLI. Eu acredito que tanto a base aliada nossa como a oposição vão tentar fazer o trabalho da melhor forma possível. Se os vereadores estão lá, eles estão para investigar hoje, né, se existe essa CLI, né? Então, o que eu solicito é que a população acompanhe para saber exatamente o que ocorreu, quais que são os fatos, acompanhe tanto o processo que depois vai ser disponibilizado na íntegra para todo mundo, como o processo que vai estar correndo na CLI. Peço que a população acompanhe e peço para os vereadores fazerem o melhor possível para trazer todas essas investigações para a população ficar ciente, né? Então, esse é meu pedido, né? Se eu posso fazer um pedido, é pedir transparência no processo por parte dos vereadores, todos os vereadores. Você está disposto a ir lá falar nessa CLI? Sem dúvida, sem dúvida. Eu quero ser uma das pessoas a ir na CLI, ao pessoal me ouvir, porque eu quero falar sobre o histórico do lixo. Eu não quero... porque assim, pegar fatos desencontrados é fácil. Eu entrei em 2015. Esses processos já vêm há mais tempo, então eu quero falar sobre a minha atuação profissional que eu tive, né, durante esses anos aí, para todo mundo ter os esclarecimentos que a cidade necessita, né? Éder, obrigado pela participação e vamos aguardar qualquer novidade, estamos à disposição para ouvi-lo aí. Eu que agradeço, Paulo, e fico à disposição tanto das investigações como da comunidade em si. Se caso tiver alguma dúvida, algum esclarecimento que deva ser feito, eu continuo à disposição. O vice-prefeito afastado, no momento, Éder Piardi, falando aí sobre todo esse processo que está acontecendo através do Ministério Público e agora também com a instalação dessa CLI, né, através da Câmara de Vereadores aqui de Lagoa Vermelha. 8h45. Nós voltamos já.